Armando Rodrigues, sou aluno do curso de Educação do Campo. Eu convido você para dar sequência no seminário de escritores capixabas, no qual o meu grupo, nós vamos apresentar sobre a Aline Prúcoli, o livro Postulâncias, Menina Bruta. Conto com a sua atenção, gostaria que você ficasse com papel e caneta na mão para anotar suas dúvidas e no final esclarecê-las. Nesse momento eu convido a minha colega Cenária para falar a respeito da estrutura do nosso grupo, como nós nos organizamos para fazer a melhor apresentação. Obrigado. É com você, Cenária. Olá pessoal, me chamo Cenária e no nosso trabalho estaremos falando sobre a Aline Prúcoli. Os componentes do grupo são Luciene Bueno, Erlane, Armando, Paula e eu. O trabalho está dividido da seguinte forma. Primeiro ponto, vamos estar falando sobre a trajetória do escritor, a sua biografia, a formação, as possíveis premiações, sendo a responsável a Luciene Bueno. Logo após, a nossa colega Erlane vai estar falando sobre o estilo literário da Aline Prúcoli. E o nosso colega Armando sobre o seu público-alvo. A nossa colega Erlane, ela vai estar falando também sobre o olhar, da escritora acerca do mercado editorial contemporâneo. E a nossa colega Paula vai estar falando sobre o olhar da escritora, sobre a importância da prática da leitura e o seu estágio hoje na sociedade capixaba. E, enfim, eu vou estar fazendo um comentário sobre uma produção da autora. Então, eu convido a nossa colega Luciene para estar falando um pouco mais sobre a trajetória da Aline Prúcoli. Olá pessoal, como a Cenária disse, eu vou estar falando um pouco sobre a Arline, ela que tem 36 anos, nasceu na cidade de Vila Velha, mas morou por 30 anos na cidade de Vitória. E hoje ela reside em Alegre, onde ela é professora do Instituto Federal de lá. Ela se considera uma autora recente, pois o primeiro livro dela foi publicado em 2013, o Postulâncias, Menina Bruta, por muito incentivo de seu amigo Saulo, na editora Cousa. Ela tem apenas 3 livros, que foram Postulâncias, Menina Bruta, o Temporária e o Anatomia, sendo o Temporária, seu segundo livro, premiado num festival da Secult em 2017. Erlane, você pode estar falando um pouco pra gente sobre o estilo literário da Aline? Gente, tudo bem com vocês? Me chamo Erlane e irei falar um pouquinho sobre o estilo literário da autora Aline Prúcoli. Então, segundo ela considera o seu estilo literário indefinido, híbrido, pois trabalha com textos, imagens, poemas, parágrafos em prosa, entre outros. Então, ela nos relatou que o estilo literário muda a cada livro. Ela nos relatou também que vários autores a inspiram em suas criações, como, por exemplo, Hilda Hilst, Manuel de Barros, Guimarães Rosa, elementos da cultura em massa, do cinema, da música, da pintura. Então, é uma autora bem versátil, está sendo muito bom conhecer um pouquinho da trajetória, da carreira dessa autora. Armando, agora é com você. Fala um pouquinho pra gente aí qual é o público-alvo dessa autora e quais são as pretensões que ela almeja alcançar com seus leitores. Olá, Elane. Então, respondendo aí a sua pergunta, sobre público-alvo, quais pretensões, dela para o público, nós fizemos algumas perguntas para a escritora, Nós decidimos perguntar como ela se definia, como qual público que ela optou por escrever, Se é para jovens, para as mulheres, para um público
infanto-juvenil, enfim. E se ela também pretendia conquistar novos públicos, né? E também perguntamos assim, como surgiu esse desejo, essa afinidade com esse público, né, que ela escreve, né? E para nossa surpresa, a resposta dela foi na contramão do que a gente estava perguntando, porque ela falou que escreve conforme os seus desejos, as suas vontades, as suas necessidades, através de muita leitura, né? Ela escreve conforme ela sente vontade. E nós entendemos assim que foi uma surpresa, ficou esse aprendizado, né? Que não é necessariamente obrigatório ter um público definido, um foco de escrita, né? E que os escritores têm essa liberdade de personalizar, né, a sua escrita, tá? Então, assim, foi isso, foi nesse sentido aí que ela nos respondeu. Nós aprendemos muito e também a gente ficou com aquela intenção, assim, de entender o público-alvo para saber, né, como ler melhor aquele escritor, né? É aquela dica, né, de literatura mesmo, né? Dica que a nossa docente aí nos ensinou. Para você aprender mais sobre o texto, você precisa, né, pegar essas características do leitor, para que público-alvo ele escreve, né? Então, eu queria devolver uma pergunta para você. Porventura, você consegue responder aí sobre esse mercado editorial, né, aí do século XXI, né? O que os autores, escritores aí estão fazendo, né, para escrever e utilizar essas plataformas desse mundo moderno? Você pode explicar para a gente aí, para o público? Muito obrigado aí, espero que você tenha entendido aí as minhas respostas, tá? Valeu! Então, vamos lá tentar responder, né, os seus questionamentos. Então, a gente perguntou à autora, né, sobre a questão, né, dos conteúdos digitalizados estarem, né, ganhando espaços no mercado editorial, né, frente ao mercado impresso. E ela nos respondeu que tudo é bem-vindo, né, que criar diz respeito, né, a ultrapassar fronteiras, né, quebrar regras, né, experimentar, correr risco, né, em todos os sentidos. Ela, né, relata também que produz muito, né, tentando enfrentar, né, a rigidez, né, estrutural, que é algo, né, como o Word. Então ela nos cita, né, o exemplo do seu livro, né, o quarto, que foi todo escrito, né, em PowerPoint. Segundo ela, né, ela não vê problemas, né, em uma versão digitalizada, né, dos seus livros, contanto, né, que isso, né, não seja, né, um empecilho, né, ao seu trabalho. E ela acredita também, né, que o livro físico nunca deixará de ser, né, apreciado, né, de ser valorizado. Ela relata também, né, que a sua experiência como escritora é muito recente. Ela não sabe ao certo, né, mas acredita que a pandemia do coronavírus, né, algo tão traumático que a gente está vivendo e vivenciando, muitas pessoas, né, têm vontade, né, de escrever sobre suas experiências. Mas ela acha também, né, que os gêneros híbridos, eles, né, que já são tendência desde o modernismo, né, tendem, né, a crescer ainda mais. Assim também como a produção, né, dos grupos ditos, né, marginalizados tende a se tornar ainda, né, mais forte. Aí ela ressalta, ainda bem, né. E é isso aí, Armando. Espero que eu tenha respondido, né, as suas questões. E agora eu peço, né, para nossa colega Paula falar um pouquinho para a gente qual é o olhar, né, da escritora sobre a prática e o hábito, né, da leitura. Agora é com você, Paula. Então, para a Aline, ler e escrever são gestos e, ao mesmo tempo, dispares e afins. Afins porque ela acha que quanto maior o repertório e o hábito de leitura, maior a habilidade para escrever. E dispares porque ela acredita
que ler diz mais a respeito à oportunidade de se conhecer. E quando foi solicitada a opinião da autora sobre o estágio de leitura da população capixaba, ela responde que, como professora, ela acredita que precisamos avançar bastante. Isso vale para todo o Brasil. Claro que considerando as divergências educacionais de cada região do país. Então, galera, eu vou estar comentando um pouco sobre o livro Postulanças, Menina Bruta, da Aline Prócoli. O livro, ele é o primeiro livro de ficção da autora. A obra nasceu da vontade da autora de transformar as suas memórias, especialmente afetivas, em literatura e, ao mesmo tempo, denunciar as mazelas sociais em que, ao mesmo tempo, né, ela foi vítima e testemunhou ao longo da sua infância e da adolescência. O livro ele foi escrito muito rapidamente, como se fosse um vômito, né, um jorro desorganizado. Quando a gente lê o livro, a gente percebe que é um cenário caótico, vividos por ela e por outras pessoas também, né? Muito desconfortante. Ela transformou muito desses fatos em ficção, inventando falas, ações, né, e cenas. E essas sequências, né, ela conseguiu escrever de uma forma em que o leitor ele não consegue distinguir o que foi realidade, o que é ficção. Esse livro, né, dessa forma caótica que foi escrita, que ela vivenciou, quando ela escreveu, ela se sentiu de uma forma melhor, né? Até ela disse que foi uma súbita gargalhada a facilidade de escrever, porque foi vivido, foi realidade para ela. O caráter, né, desse livro de inventilidade, de ficcionalidade, o texto, né, ele não deixa brechas para que o leitor ele consiga perceber essa diferença. O livro ele representa todos aqueles que são marginalizados, violentados, silenciados, estigmatizados por uma sociedade perversamente patriarcal, né? Através desses sistemas, né, que a gente vivencia. O livro ele se fez e se tornou justamente da forma que a autora quis, de acordo com a necessidade, por isso postulança, né, uma bússola temática. Para ela, o livro é muito mais do que um marco que registra o seu nascimento como escritora. Ele é uma potência, uma chave com a qual ela desconstruiu para melhor habitar o espaço do seu círculo, né? A gente pode perceber que Neila, a garotinha principal, né, do livro, ela sofre diariamente por várias ocasiões, né, tanto na escola, né, o tratamento da professora, o tratamento rude. Em casa, a mãe tem um relacionamento com o padrasto, né, um homem que se torna padrasto dela, e ela sofre violência por esse padrasto, né, abuso. E a Aline, nesse livro, ela consegue trazer pra gente sessões em geral, né, de como isso acontece com a Neila, acontece com outras crianças, acontece com outras pessoas. Por isso esse vômito do livro, né? Por isso foi escrito de uma forma rápida, mas de uma forma que pôde contextualizar. O estilo literário do livro é muito diferente, é indefinido, porque ele consegue trazer todos esses detalhes importantes e principais. Quando a gente consegue entender a trajetória, né? Quando se fala da carne, do corpo, da sociedade, de tudo aquilo que Neila passou e viveu. Neila, o pai dela foi fora de casa, saiu quando ela era criança,
Então ela já se sentiu sem pai. Já era destratada na escola porque as professoras viam as crianças sem um olhar de humanizado, mas um olhar de desprezo, né? O livro traz muito essas falas de desprezo às pessoas. Por isso eu digo que é um livro diferente. É por isso, pessoal, que eu indico a todos vocês que leiam Poço Lanças, Menina Bruta, da Aline Prukli. Um livro sensacional, totalmente fora da nossa realidade de leitura. E eu agradeço a todos a atenção e principalmente a Aline, que colaborou com a gente nesse trabalho.